Quem está sendo destaque ou quais estão sendo deixa eu chutar. Vai, primeiro chute. Igor Gomes. Pois é, eu estava conversando com as pessoas do Atlético para tentar entender, né, como é que está sendo a montagem desse time e quem está e principalmente, porque no jogo treino do Atlético, o torcedor do Atlético começou a levantar essa questão, né? O Igor Gomes jogou o jogo treino. Será que o Igor Gomes vai ser utilizado? Bom, primeiro, ele já foi comunicado há uns 2 meses atrás pela diretoria do Atlético, ele e o empresário dele, de que ele não vai ter o contrato dele renovado. A partir desse momento, o movimento que querem fazer com o Igor Gomes é a mesma coisa que foi feito com o Alonso. Tentar que ele seja liberado agora no meio do ano. Mas para isso tem que haver proposta. Não tem nenhuma proposta, ainda não chegou nenhuma situação para o Igor Gomes sair. Por isso ele está sendo utilizado de maneira normal. Se o Barba vier a mudar de ideia, até agora o Barba utilizou ele só 5 jogos do Brasileiro, ou seja, ele não está nos planos do Barba. Sim. Mas de uma hora para outra o Barba mudar de ideia, ele está à disposição do Barba, isso foi colocado para mim, né? Mas ele já foi comunicado dessa situação do Atlético de não tê-lo como um jogador para a próxima temporada. Mas o que me falaram é que mesmo diante disso, ele não muda o comportamento dele. E aí me falaram, é um cara que é um baita profissional, sim, que realmente não existe esse interesse, mas ele tem se dedicado nos treinos. E ele e o Léo Duarte têm se destacado muito nos treinos. E aí é claro que o torcedor do Atlético fica preocupado. Eu sei disso, porque eu acompanho as redes sociais, tenho um canal no YouTube e vejo como é o torcedor. O torcedor do Atlético já criou um estigma em cima do Igor Gomes. Não quer que ele continue no Atlético, né? Porque ele não desempenhou tudo que se esperava dele. O torcedor do Atlético quer que esse ciclo se encerre. Só que para isso acontecer, tem que chegar um clube. Não acredito, por exemplo, André, que ele mesmo se destacando nos treinos, que o Barba vai mudar de ideia agora. Uhum. Depois de ter ele aí durante 4 meses que o Barba está aí, utilizou 5 jogos, não vai ser por conta de 10 dias de treino e por causa de um jogo no Sub-20 que ele fez um gol, que eu acho que o Barba vai mudar as concepções dele. Sim. Eu não acredito. Também. Mas fica esse retrato aí para o torcedor entender o porquê que ele estava no jogo treino e vai continuar sendo utilizado, né? E só para lembrar também o caso do Scarpa, que hoje treinou, né? Fez lá, ainda está se recuperando, não está treinando normalmente ainda, né? Está fazendo aquelas corridas ainda de tênis, nem está colocando a chuteira ainda, mas está num processo. E chamou muita atenção o que o Guilherme falou essa semana, que o Scarpa vinha jogando com dores. Uhum. Por isso que ele fez essa artroscopia. Quem sabe, né? Ele livre das dores, pode ser que ele até mude o desempenho dele. Me falaram que ele está muito focado, que ele está em busca de recuperar a forma o mais rápido possível e que ele se enxerga nos planos do Atlético. O Atlético não fala em saída dele, mas o movimento é diferente, né? Uhum. Porque quando você vê que o Barba não vem utilizando, vamos aguardar para ver como é que vai ser esse retorno. Cara, o horizonte do Atlético, para mim, a cada coisa que o Breno fala, é muito preocupante. Eu acho que o ponto principal é essa entrevista do CEO, do Pedro Daniel, e uma entrevista, pelo menos ao meu modo de ver, muito alinhada com o discurso do Paulo Brax no jogo treino, né, que foi na quarta-feira. E aí eu vou chamar quem estava lá também, o Breno Galante. O que o Pedro Daniel falou não é novidade para nenhum torcedor do Atlético, essa questão de que o Atlético não vai fazer grandes investimentos, a questão da oportunidade de mercado. É legal a gente poder ir nesses treinos abertos, para a gente poder ter esse acesso a conversar, você conversa com um, com outro, às vezes você tem uma dúvida, para ter um entendimento. Por exemplo, eu consegui entender hoje a questão do zagueiro, né? O Pedro Daniel deixou bem claro aí, o Atlético não vai fazer uma movimentação no mercado, porque já fez, o substituto do Alonso é o Léo Duarte. E aí eu fui entender, porque o Léo Duarte não é um zagueiro canhoto e o torcedor do Atlético tinha esse questionamento, né? Sim. Será que ele é o substituto ou não? E aí fiquei sabendo que nos treinamentos do Atlético, o Atlético tem treinado com Tressoldi, com o Léo Duarte e com o Lianco, os 3 jogando pela esquerda. Então, além do Vitor Hugo. Então, o Barba hoje tem 4 opções que podem jogar pela esquerda. E não vai vir realmente esse zagueiro pelo lado esquerdo. Então é bom que o torcedor do Atlético já não cria essa expectativa e já entende que o setor defensivo do Atlético, pelo menos para a diretoria, já está definida a questão da zaga. Claro que ainda espera-se pelo menos 2 contratações. Agora, vou ser bem sincero, conversando com todo mundo lá, entendendo até essa fala do Pedro Daniel, eu não acredito que esses reforços chegarão antes do jogo contra o Bahia. Acho que o Atlético vai jogar... Nem dá tempo, Brenão. Pois é. Tem terça-feira da 11 dias. Semana, né? Gente, são 11 dias. Não dá tempo. São 11 dias. Não acredito. Eu acho que o Atlético vai esperar realmente essa questão de abertura. Inclusive, me comentaram que os times estão fazendo um movimento, André, para poder antecipar a janela internacional que está marcada para o dia 20,
os clubes estão junto à CBF tentando antecipar, porque tem alguns clubes que vão jogar no dia 17, é jogos verdade. antecipados. Então eles querem antecipar para pelo menos para o dia 16 a janela internacional, para que os clubes possam registrar os jogadores, para eles jogarem já no dia 17. Então eu imagino que o Atlético só vai fazer algum tipo de movimentação chegar depois dessa abertura da janela, não estou acreditando. Aí você vai me perguntar, e você, vou voltar a falar de novo, acredita e confia que o time do Atlético, sem os reforços, pode fazer algum tipo de situação melhor que tinha feito no primeiro período do campeonato? Não acredito. E eu acho que o próprio Pedro Daniel, quando é questionado, ele vira e fala, não, a gente confia, mas precisamos de uma peça aqui, outra peça ali, né? E é o que eu acho, faltam pelo menos 2 peças, é questão de um volante e de um atacante, que eu acho que o Atlético vai em busca, mas o torcedor vai ter que ter paciência, não adianta. Se por um lado o discurso pelo menos é alinhado, e aí eu acho que o torcedor não está criando expectativa, né? Ninguém está prometendo mundos e fundos, preocupa, né, Júlia? Assim, o elenco do Atlético sem ter grandes contratações, a gente viu o que o elenco fez no primeiro semestre. Eu acho que falta uma liderança técnica, né, para esse time. Quando você pensa no elenco como um todo, é um elenco mediano. Sim. E aí, quem é o cara que vai chamar a responsabilidade? Quando precisar decidir no mata-mata, quem que vai ser o definidor, né, das jogadas? E um ponto que eu acho importante é que agora a torcida não está esperando mais 3, 4 hooks, né, de contratação. O Atlético, pela primeira vez, está jogando limpo com seu torcedor, está sendo transparente. Mas precisa ir ao mercado, não tem como. Do jeito que foi falado na coletiva, tanto de ontem como de hoje, eu acho que fica uma sensação que o Atlético está indo no mercado, está indo ali procurando uma promoção, uma degustação. Isso a gente sabe que um cara que vai ser o protagonista do jogo não vai encontrar tão fácil. Essa é até uma questão, eu acho que é importante, porque assim, hoje, lá no Atlético, Júlia, eles fizeram questão de conversar com a gente e deixar bem claro isso. Que a oportunidade de mercado não pode ser confundido com uma situação dessa de que o Atlético vai pegar um jogador ali que talvez não tenha uma qualidade, que eles vão realmente procurar, mesmo sendo oportunidade de mercado, um jogador com muita qualidade. É difícil. É muito difícil. Né? E o torcedor tem esse medo. Eu acho que o principal medo do torcedor do Atlético é essa. É de você chegar e falar assim, olha, confundir oportunidade de mercado com refúgio, sabe? Aquela coisa do cara que está encostado no clube. O Renan, hoje foi uma oportunidade de mercado e foi um cara que chegou para fazer diferença. E ao mesmo tempo, quando o torcedor vê um Gabriel Menino, quando ele vê um Caio Paulista, e ele entende que foi um refúgio, Patrick, uma oportunidade que não rodou. Mas a diretoria do Atlético, aí eu vou falar aqui, gente, não estou eu falando, eu estou repassando o que eu escuto, é que a todo momento essa oportunidade de mercado vai ter a ver com qualidade. Por exemplo, o Léo Duarte hoje, eu tive a informação que ele está treinando muito bem, que ele está realmente se destacando nos treinos, que ele tem uma qualidade de saída de bola muito boa, que o vigor físico ele tem surpreendido nos treinos. Mas tomara, porque aí nós vamos falar que essa oportunidade de mercado do Léo Duarte vai se transformar numa realidade e que ele vai brigar por uma titularidade, pelo menos foi. E depois eu vou falar o outro que está se destacando aqui, mas eu vou esperar o torcedor do Atlético se acalmar, que eu acho que ele vai revirar da poltrona. Eu acho que eu sei quem... Peraí, só me dá uma dica. Fez gol na quarta-feira? Não vou te dar essa dica tão fácil, não. Vai lá, eu acho que eu acertei. Então fez Vai. gol. Ô André, sabe assim, cara, quando o Breno falar, o torcedor, o Atlético não quer que confundam oportunidade de mercado com refúgio. A realidade, velho, é que o que a gente tem visto nos últimos anos, ou melhor, no último ano especialmente, desde a chegada do Paulo Brax, é a chegada de refúgio ao Atlético. Aí, cara, o Dudu, que ele era refúgio do Palmeiras, ele foi pro Cruzeiro. E olha que eu apoiei, tá? Nas duas contratações, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. O Dudu, que era refúgio do Palmeiras, foi pro Cruzeiro. Aí depois ele virou refúgio do Cruzeiro e veio pro Atlético. Aí você olha pro Renier, que é refúgio do Granada, que é refúgio do Frosinone, que é refúgio. E aí você vai passando, é muito refúgio, cara. É muito refúgio. O tempo inteiro o Atlético tem problemas com isso. E aí os jogadores que são contratados pelo Atlético, eles não nos convencem. Até quando o Atlético gasta algo, o Atlético não nos convence. Sim. E aí do que eu tô falando? Cara, o Atlético gastou para contratar o Cassierra. Convenceu? Não. O Atlético gastou para contratar o Minda. Convenceu? Até agora não. Se voltar, o Preciado. O Preciado. Aí se voltar um pouquinho, Rony Júnior Santos. Então, eu não consigo ficar convencido. O João Marcelo, que o Atlético contratou, o cara é artilheiro, o cara é bom, o cara não sei o quê. E aí? Eu não consigo ficar convencido de que, em algum momento, esse Atlético terá qualidade
sendo essa diretoria de futebol. Assim, eu não tenho nem o que falar sobre o Guilherme na área do futebol, não sei como é a participação dele no dia a dia em relação às transferências, mas se a gente olha para o Atlético, eu não consigo ficar com uma expectativa boa. Pelo contrário, a minha expectativa é a pior possível. Eu tenho a esperança de que algo de diferente aconteça, mas embora eu tenha essa esperança, ela é muito mais um sentimento do que qualquer outra coisa. Sim. Sabe? É muito mais um desejo do que qualquer outra coisa. Porque o que eu vejo em relação ao Atlético, cara, as minhas expectativas são as piores possíveis. Vou chamar de timidez, Valu, no mercado, não ter grandes investimentos, isso deve preocupar o torcedor atleticano? Eu acho que deve, André. Boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. E assim, me desculpe, né? É claro que as pessoas que trabalham no Atlético, elas têm o direito de defenderem as suas posições e também os cargos que estão ali, os interesses do clube, mas eu acho que é novamente, mais uma vez, o Atlético numa tentativa de distorcer a realidade. A Júlia até foi muito feliz, né, quando ela disse que é o Atlético, o discurso do Pedro alinhado com o do Brax, de ir ao mercado de uma maneira mais tímida. Daqui a pouco eu vou chegar na última ponta dessa corda que fica o Domingues já volta mais pressionado do que terminou. Tá? E aí eu acho que vai muito na direção desses dois discursos alinhados. Mas assim, a oportunidade de mercado ela pode dar certo ou errado. O Brax citou oportunidades de mercado que deram certo e ele está certo. Tá? O Tressoldi, o Lodi, o Vitor Hugo. Mas quando dá errado, também é oportunidade de mercado que deu errado. O Biel, o Vitor Hugo. Eu não vou falar que o Preciado deu errado, mas por enquanto é um investimento que fica no banco para o Natanael, que já era questionado, e para o Coelho, que foi jogar como ala. O Preciado está no banco, não é porque o técnico olha para ele e fala assim, esse cara aqui poderia melhorar o time, mas eu vou me dar ao luxo de deixar o Preciado no banco. Mas repito, com 6 meses, eu particularmente, eu não dou bomba em jogador com 6 meses de clube, eu preciso de esperar mais a temporada. Então, quando não se dá certo também, quando não acontece o êxito, são oportunidades de mercado mal sucedidas. E eu acho que o Atlético, de uma forma geral, seja quando investe ou quando faz oportunidades de mercado, o aproveitamento dessa gestão atual da diretoria de futebol do Atlético é um aproveitamento pequeno, em termos de peças que acabam servindo para a equipe titular. Então essa é que eu acho a parte preocupante. Não tem problema. Se você tiver um alinhamento, uma competência do seu departamento de scout, do seu departamento do SIGA, mais os seus diretores, cara, seria o famoso, vamos viver de oportunidade de mercado. Não tem problema. Eu não estou dizendo que para vir a qualidade tem que colocar dinheiro, mas o mercado está nos dizendo isso. A tendência é essa, né, Luzinho? Isso não é uma vontade minha, é o mercado que está dizendo que fica muito difícil, que as oportunidades de mercado, vamos lá, um jogador que está em evidência em algum clube, geralmente ele não vai sair de graça, não vai. E aí, o Atlético vai continuar trabalhando em soluções a curto prazo? Tiveram várias, o Dudu, deixei de citar, é mais uma que estava muito na cara e que foi batida no peito como uma oportunidade. Não é. Então, eu acho que a expectativa para o torcedor atleticano é que a partir desta janela, o refino nas contratações sejam oportunidades de mercado ou investimentos que não terão, de acordo com o Pedro Daniel e o Brax, que sejam um refino melhor para serem peças que sirvam ao Atlético de cara. Só um detalhe, André, para fechar. Diante dessas duas falas, lembrando, né, a gente recuperou aqui, foi até algo que o Breno nos lembrou e a gente passou aqui nessa semana, as falas do Domingues, principalmente ali após o Puerto Cabello. Já está muito claro que ele não vai ter talvez 1/3 daquilo que ele julgava necessário e quando a gente fala daquilo que o Domingues queria, diferente de outros momentos no Atlético, não é um técnico que já tem um elenco ótimo e está querendo ainda alguns mimos, não. Eu acho que as peças que ele aponta são peças para minimamente acontecerem uma melhora. E não me surpreende a fala do Breno, especificada do Léo. Eu não imaginava que o Atlético, diante de todas essas necessidades, fosse trazer 2 zagueiros para o setor. Infelizmente, pelo menos e a gente tinha expectativa, né? E eu falei com vocês, gente. Vocês estão criando... Mas assim, tem um ponto que aí não era só uma expectativa nossa. A necessidade. Não. O Pedro Daniel chegou a falar sobre buscar mais um zagueiro.
Ele falou com o Frossard que ele buscaria um zagueiro pela esquerda. Então, assim, fica mais uma vez as promessas não cumpridas do Atlético. Isso é complicado.